O básico que ninguém faz, mas que muda tudo. Todo mundo diz que quer uma vida melhor. Uma vida organizada, equilibrada, com mais clareza, mais energia e menos peso mental. As pessoas falam sobre rotina, sobre disciplina, sobre propósito, sobre sucesso, como se tudo isso fosse um destino distante, quase inalcançável, algo reservado para quem teve sorte, dinheiro ou oportunidades especiais. Mas a verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais desconfortável. A maioria das pessoas não precisa de uma vida nova, precisa de hábitos novos. Precisa parar de procurar o extraordinário e começar a respeitar o básico. Vivemos numa época em que tudo precisa ser rápido, intenso e visível. Se não for imediato, parece que não vale a pena. Se não impressionar, parece que não funciona. E é justamente por isso que tanta gente vive cansada, frustrada e perdida, mesmo consumindo toneladas de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. A informação nunca esteve tão disponível, mas a transformação nunca esteve tão rara. Porque o problema nunca foi saber. O problema sempre foi fazer. Fazer quando ninguém está olhando. Fazer quando não há aplauso. Fazer quando não dá prazer imediato. Se você chegou até aqui e sente que algo dentro de você pede mudança, já se inscreve no canal agora. Não porque isso vai mudar sua vida por mágica, mas porque aqui a gente fala de construção real, de base sólida, de disciplina silenciosa. Aqui não tem promessa vazia, tem processo. Existe uma mentira silenciosa que quase todo mundo aceita sem questionar. A ideia de que a grande virada acontece de uma vez, num momento específico, num evento marcante, como se a vida mudasse num estalo. Mas quando você observa com atenção as pessoas que realmente constroem algo duradouro, percebe que não foi assim. Não houve explosão, houve constância, houve repetição, houve escolhas pequenas feitas todos os dias, mesmo quando não havia vontade. Napoleon Hill passou anos estudando pessoas que alcançaram níveis extraordinários de realização e percebeu um padrão que se repetia. Não era talento excepcional, não era sorte, era disciplina aplicada ao básico. O sucesso, segundo ele, não nasce de grandes decisões raras, mas de pequenas decisões frequentes. O destino é moldado pelo que você faz quando ninguém está te observando, quando não há recompensa imediata, quando só existe você e a sua escolha. Antes de qualquer tentativa de organizar a vida, existe algo fundamental que quase todo mundo negligencia: o corpo. Mais especificamente, o sono. O corpo humano funciona por ritmo, ele responde à previsibilidade. Quando você dorme cada dia em um horário, acorda cada dia de um jeito, ignora completamente seu relógio biológico, está criando um estado constante de desequilíbrio interno. E depois se pergunta por que vive cansado, irritado, sem foco, mesmo dormindo várias horas. Dormir bem não é luxo, não é preguiça, é responsabilidade. Pessoas disciplinadas tratam o sono como um compromisso inegociável. Dormir e acordar no mesmo horário, inclusive nos fins de semana, cria estabilidade hormonal, melhora o humor, aumenta a clareza mental e fortalece a força de vontade. Depois de algum tempo, o corpo começa a colaborar. Você acorda antes do despertador. A energia deixa de oscilar, a mente fica mais limpa. Quem não domina o sono vive em dívida consigo mesmo, sempre tentando compensar um cansaço que nunca passa. Mas não adianta dormir bem e acordar disposto se, ao longo do dia, você destrói essa energia com o que coloca dentro do corpo. A alimentação não é apenas uma questão estética ou social, é uma questão cognitiva. O que você come afeta diretamente como você pensa, sente e decide. Uma alimentação baseada em ultraprocessados gera picos e quedas de energia, confusão mental, irritabilidade e apatia. Já a comida simples, aquela que não precisa de rótulo complexo, sustenta o corpo de forma estável. Você não precisa de dieta da moda, de suplementos caros ou de soluções milagrosas. Precisa de arroz, feijão, ovos, legumes, frutas, comida de verdade. Precisa comer com atenção, sentado, sem tela na frente, respeitando o próprio corpo. Quando você se alimenta bem, pensa melhor. Quando pensa melhor, decide melhor.
E quando decide melhor, a vida começa a se organizar quase sem esforço. A organização começa muito antes da agenda, começa no prato. E então vem algo que parece pequeno, mas pesa silenciosamente todos os dias: o ambiente. A desordem externa cria ruído interno. Mesmo quando você acha que se acostumou, o cérebro não se acostuma. Uma casa bagunçada, um espaço negligenciado, objetos fora do lugar drenam energia, aumentam a ansiedade e diminuem o foco. Organização não é fazer uma faxina pesada uma vez por semana. Isso só gera exaustão e ressentimento. Organização real é manutenção diária. Arrumar a cama, lavar o prato na hora, guardar o que foi usado, limpar um pouco todos os dias. Esses pequenos gestos constroem algo maior do que um ambiente bonito. Constroem identidade. A identidade de alguém que cuida do que é seu, que respeita o próprio espaço, que não vive acumulando pendências. Um ambiente organizado sustenta uma mente organizada, e uma mente organizada executa melhor. Mas não adianta organizar o corpo e o ambiente se a mente continua sendo drenada pelo excesso de estímulos. As telas não são um problema, a ausência de limites é. O celular consome tempo, foco e presença de forma silenciosa. Você pega sem perceber, rola sem propósito, perde horas e depois diz que não tem tempo para nada. O tempo existe, está sendo sugado. Definir limites claros é um ato de poder. Nada de celular na primeira hora do dia, nada de tela antes de dormir, nada de celular durante as refeições. Criar zonas livres de tela devolve clareza mental e presença. Quem controla o próprio tempo retoma o comando da própria vida. E então vem algo que exige coragem: eliminar o que enfraquece. Nem toda mudança vem da adição de algo novo. Muitas vezes a transformação acontece quando você corta o que está drenando sua energia. Um hábito ruim, um vício, um padrão mental, um tipo de conteúdo. Você sabe exatamente o que é. Todo mundo sabe, só evita encarar. Cortar dói porque confronta o conforto, mas liberta. Prosperidade nasce do essencial. Subtrair cria espaço para crescer. Quem não elimina o que enfraquece, nunca sustenta o que fortalece. As pessoas ao seu redor também moldam quem você se torna. Você absorve o ambiente humano em que vive. Quem reclama demais limita sua visão. Quem se acomoda puxa você para baixo. Quem cresce te desafia a crescer. Escolher bem as companhias é uma das decisões mais estratégicas da vida. E tão importante quanto escolher bem é se tornar o tipo de pessoa que eleva os outros. Relacionamentos são vias de mão dupla. Eles moldam destinos. E nada disso se sustenta se você não confia em si mesmo. Cada promessa que você faz e não cumpre enfraquece sua identidade. Você começa a não acreditar mais na própria palavra. Falar é fácil, fazer constrói caráter. Prometa menos, cumpra mais. Antes de prometer qualquer coisa, pergunte se você realmente vai cumprir. Se a resposta não for um sim absoluto, fique em silêncio e faça. Confiança interna é a base da autodisciplina. Por fim, existe um hábito que une todos os outros: o silêncio. Vivemos cercados de barulho, notificações, músicas, vídeos, conversas, estímulos constantes. O silêncio assusta porque obriga a ouvir a própria mente, mas é nele que tudo se organiza. No silêncio você processa emoções, ajusta decisões, percebe o que precisa mudar. O silêncio não é a ausência de ação, é o espaço onde a ação certa nasce. Reserve alguns minutos por dia para ficar em silêncio, sem tela, sem áudio, sem distração. Apenas presença. É nesse espaço que a clareza aparece e a vida começa a obedecer. Nada do que você ouviu aqui é revolucionário e exatamente por isso funciona. O básico muda vidas, mas só para quem pratica. Enquanto a maioria busca atalhos, você pode construir uma base sólida, dia após dia. Escolha um hábito, apenas um. Comece hoje. Não espere o momento ideal. A vida organizada começa nas pequenas escolhas feitas com consistência. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora. Aqui a gente constrói disciplina, caráter e clareza, sem promessas vazias. Comenta: eu escolho o básico com consistência. A sua nova vida começa no silêncio das ações diárias. Nos vemos no próximo conteúdo.